Então agora nós vamos ter a batalha da efetiva implementação do Código Florestal. E ele vai passar por onde? Ele vai passar, por exemplo, pelos programas de regularização ambiental, que vão ser implementados pelos estados. E que isso vai exigir uma atenção muito grande da sociedade. Como que vão ser implementados esses programas de regularização ambiental? Será que as regras que estão nesse projeto que vai sair do Congresso, depois do veto da presidente, vão ser efetivamente respeitados, ou as interpretações dos vários governos estaduais ainda vão relaxar mais essas regras? Olha, eu acho que a gente vai ter ambiental? E o cadastro ambiental que vai ter que ser implementado no país inteiro? Eu acho que a gente vai ter uma disputa pela interpretação da lei, claro, né? Como isso sempre ocorre com uma nova lei quando ela é promulgada, né? No entanto, eu acho que a gente vai ter uma lei mais efetiva, né? Porque, apesar de tudo, né, do processo atropelador, como se deu, toda a reforma do Código Florestal, né, houve uma participação muito maior da sociedade brasileira no acompanhamento, na cobrança, né, na vigilância sobre esse processo, né, inclusive parte do setor ruralista. Né? Então, eu até estava lendo hoje uma análise que, infelizmente, eu não vou ser capaz de citar o nome do autor, né, na internet, mas é um ruralista que fazia essa análise, uma análise interessante, né? Porque ele fala assim como se não houvesse lei, nunca houve nenhuma lei, né? E agora haverá uma lei, e nós vamos ter que cumprir a lei. Né? Então é interessante, ele vai fazendo a conta, quanto que vai custar os 15 metros de mata ciliar, tal, né? Agora... Mas é bem interessante ver o tom de como ele trata. Se nunca houve uma lei, tentaram nos impor aí um decreto que nós expelimos, né? E agora haverá uma lei e nós vamos ter que cumprir, hein? Ó, gente, vamos ter que cumprir. Vocês sabem quanto custa? Tá, parará, parará. Ele está metendo pau no novo código, né? Do ponto de vista dele, né? Como uma lei que ele vai ter que cumprir versus, né, uma tradição de leis que ele simplesmente ignorava. Né? Deliberadamente ignorava. Esse sempre foi um dos argumentos fortes, né, de todos aqueles que defendiam a flexibilização do código, era para tornar a lei uma lei aplicável. E, de fato, se a gente considerar o envolvimento do setor rural nessa discussão, né? Então, aquela lei que você ajuda a fazer e que, portanto, está mais comprometida com ela, pode ser que isso seja efetivamente verdade. Mas vai depender, eu acho, de uma cobrança por parte da sociedade. Sim, e vai depender. Com certeza. E dessa capacidade dos órgãos ambientais de responder às novas demandas. E aí, nesse sentido, Basileu, você falou uma coisa que é muito importante. Quer dizer, no âmbito da Amazônia, por exemplo, nós temos já a instituição do cadastro ambiental rural como um mecanismo previsto, por exemplo, para regularização em cima das regras que foram feitas recentemente, de embargos, de restrição de crédito e tal. E mesmo assim, a gente vê uma enorme dificuldade dos estados, né? Mesmo o Mato Grosso, que tem um sistema de licenciamento ambiental por propriedade rural já há muito mais tempo, um percentual relativamente baixo de propriedades que estão dentro do sistema. Nós vamos levar um tempo para que os estados tenham esse mecanismo e que eles possam, de fato, oferecer esse serviço. E, então, nós vamos levar um tempo para aplicar a lei, né? Não vai ser uma coisa imediata. Como é que você acha que vai acontecer essa implementação nesse sentido, daquilo que não há necessidade de regulamento, né? Também nesse sentido, o texto que sai da Comissão de Meio Ambiente é melhor do que o texto que vinha aprovado da Câmara e que vinha aprovado da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Ciência e Tecnologia, no próprio Senado, onde esse prazo para implementação dos programas de regularização ambiental, do cadastro ambiental rural e etc., eles poderiam ser prorrogados indefinidamente, quantas vezes quisesse, enfim, e enquanto
fosse prorrogado, não se podia aplicar multas todas já aplicadas permaneciam suspensas, etc. e tal. Era quase uma anistia absoluta para todos sempre, né? Na Comissão de Meio Ambiente no Senado, se limitou a possibilidade de prorrogação desse prazo para a implementação desses programas de regularização ambiental indefinidamente como estava. Então, nós temos efetivamente, tem um ano, se não me engano, 6 meses para regulamentar, para o governo federal estabelecer as regras gerais, né, para os programas de regularização ambiental, e um ano para que os estados implementem, prorrogável por mais um ano, né? E depois de implementado pelo Estado, estabelecido as regras, disponibilizado para adesão dos proprietários, aí os proprietários têm um ano para aderirem ao programa, que pode ser prorrogado por mais um ano também. Então, resumindo tudo, no prazo aí dos próximos 2, no máximo, acho que no máximo 3 ou 4 anos, pela regra que saiu da Comissão de Meio Ambiente, deveremos ter, né, todas as propriedades rurais no país cadastradas e dentro do sistema de controle, né? É um objetivo bastante ambicioso. Para quem sai de uma lei que não existe, mas né? É viável porque nós temos as experiências, né? Porque, quer dizer, se a gente falasse isso há 4, 5 anos atrás, era absolutamente impossível, porque estava naquele processo ainda de testar, né, sistemas, etc. e tal, para ver se funcionava. Não, hoje eles funcionam. Já estão sendo operados em vários estados. Eu acho que questão vai ter de implementar o ritmo. Vai ter uma pressão do setor rural também, que vai querer consolidar a anistia. Né? E consolidar a anistia passa por se inscrever nesses planos de recuperação estadual. Né? Não sei se é recuperação ou se é regularização. Né? Estaduais. Né? Então, vamos ver, eu acho que vai ter uma pressão, né? E uma pressão grande sobre as burocracias ambientais, que, via de regra, mal funcionam no país. São bem precárias, né? No sentido de que elas, né, se organizem para estruturar esses cadastros e para poder definir e operacionalizar esses planos, né? Vai ter bastante trabalho aí para o pessoal dos órgãos ambientais. Bom, esperamos, pelo menos isso. De qualquer maneira, ainda estamos acreditando muito no veto à anistia, no veto aos dispositivos que vão permitir novos desmatamentos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para analisar o texto em detalhes. Obrigada. Floresta faz a diferença, faz parte de toda crença, de toda cultura, de toda ciência. Faz de toda ciência arte, faz parte de respirar. Não dá